O apartamento na Friedrich-Ebert-Straße estava silencioso nas primeiras horas da madrugada de 7 de setembro. Dentro do apartamento, no terceiro andar, Sandra Müller movia-se pela cozinha apertada com eficiência experiente, preparando café que nunca beberia. Suas mãos, pequenas e deliberadas, arrumaram 2 xícaras na bancada antes que ela se desse conta. Apenas uma pessoa precisaria de café naquela manhã. Seu marido Klaus já havia decidido isso por ela. Lá fora, Hamburgo começava a acordar lentamente. Caminhões de entrega passavam ruidosamente pelo quarteirão residencial. Uma sirene distante soava em algum lugar perto do porto. A cidade seguia indiferente à decisão que estava sendo tomada dentro do apartamento 3B, onde uma mãe de 29 anos estava prestes a entrar em um acordo que lhe custaria tudo. Sandra estava acordada desde as 4 da manhã. Dormir havia se tornado difícil nos últimos meses, desde que Klaus perdeu o emprego na empresa de logística. Desde que as contas começaram a se acumular mais rápido do que seus cheques de desemprego podiam cobrir. Desde que ele começou a fazer ligações no corredor, falando em voz baixa, como se ela não devesse ouvir. Ela ouvia mesmo assim. As paredes desses prédios antigos de Hamburgo eram finas, construídas para uma época em que as pessoas tinham menos a esconder. Ela estava agora na janela da cozinha, observando a rua abaixo. Um gato vasculhava o lixo perto da entrada do prédio. Do outro lado da rua, as luzes da Frau Weber se acenderam. A idosa, começando seu dia com a mesma pontualidade rígida que mantinha há 40 anos. Sandra invejava essa consistência. Sua própria vida havia se tornado imprevisível, moldada por decisões que ela não controlava mais. Klaus saiu do quarto às 5h15, já vestido. Ele usava o paletó escuro que ela havia comprado para ele 2 natais atrás, quando o dinheiro era mais fácil e seu temperamento mais suave. O paletó ainda servia, mas o homem dentro dele havia mudado. Seu rosto exibia a expressão tensa de alguém que havia feito cálculos e não queria que eles fossem questionados. Eles não falaram nada no início. Sandra serviu o café dele. Ele bebeu em pé, verificando o celular repetidamente. A luz azul da tela fazia seus traços parecerem vazios, fantasmagóricos. Ela queria perguntar se isso era realmente necessário, se não havia outra maneira. Mas ela já havia perguntado antes, e suas respostas ficavam mais duras a cada vez. A última conversa terminou com uma porta batida e seu ombro machucado por ele tê-la empurrado contra a parede. Ela aprendeu a ficar calada. Às 5h30, Klaus finalmente olhou diretamente para ela. Sua voz, quando falou, era monótona e profissional, como se estivesse discutindo uma lista de compras em vez do que estava prestes a obrigá-la a fazer. Jean estará esperando no endereço que eu te dei. Ele espera você às 6. Não se atrase. Sandra sentiu o estômago apertar. Jean-Baptiste. O haitiano que Klaus conhecera através de alguma rede que ela não compreendia totalmente. Klaus disse que Jean tinha conexões. Que ele poderia ajudar com as dívidas de Klaus. Que ele conhecia pessoas que poderiam providenciar autorizações de trabalho, moradia, talvez até mesmo uma maneira de consertar a confusão que Klaus havia feito com os credores errados. Mas a ajuda de Jean vinha com condições. Esta manhã era uma delas. Sandra já havia conhecido Jean-Baptiste uma vez, brevemente, em um café perto da Reeperbahn. Ele era alto e falava suavemente, com olhos atentos que observavam tudo. Ele não a olhava de forma lasciva, como alguns homens faziam. Não fazia piadas grosseiras, nem a tocava sem permissão. Isso quase tornava tudo pior. Teria sido mais fácil odiá-lo se ele fosse óbvio em suas intenções. Em vez disso, ele era educado, profissional. Ele tratava o acordo como uma transação, o que Sandra supunha era mesmo. Klaus explicou de forma simples. Jean precisava de companhia.
Ele se sentia solitário em Hamburgo, longe de sua família em Porto Príncipe, navegando em um país estrangeiro onde mal falava a língua. Ele queria companhia, intimidade, a sensação de ser desejado. Em troca, ele ajudaria Klaus. Ele pediria favores. Ele faria certas dívidas desaparecerem. Era, insistia Klaus, uma troca justa. Sandra não achava que fosse justo, mas a justiça havia deixado de fazer parte do casamento deles há muito tempo. Ela pegou sua pequena mochila da cadeira, a mesma que usava para fazer compras no mercado. Dentro estavam as coisas que Klaus lhe disse para trazer: uma muda de roupa, artigos de higiene pessoal, seu telefone, embora Klaus a tivesse avisado para não usá-lo a menos que fosse absolutamente necessário. Jean preferia discrição. Ele não queria registros, capturas de tela, provas. Isso deveria permanecer privado, um momento que se dissolveria assim que terminasse, sem deixar vestígios. Klaus a acompanhou até a porta. Antes que ela pudesse alcançar a maçaneta, ele agarrou seu pulso. Não com força, mas com firmeza suficiente para deixar sua intenção clara. Não me envergonhe, Sandra. Jean está nos fazendo um favor. Seja grata. Ela então olhou nos olhos dele, procurando algum lampejo do homem com quem se casara 6 anos atrás. O homem que ria com facilidade, que lhe trazia flores do mercado, que lhe prometia estabilidade e proteção. Aquele homem se fora, substituído por alguém que media seu valor em termos de utilidade e obediência. Ela soltou o pulso e abriu a porta sem responder. O corredor ainda estava escuro, iluminado apenas pela fraca luz de emergência perto da escada. Ela desceu os 3 lances de escada rapidamente, seus passos ecoando no silêncio. Lá fora, o ar da manhã estava frio e úmido, típico de Hamburgo no início do outono. Ela apertou o casaco e começou a caminhar em direção à estação de metrô. O endereço que Klaus lhe deu era em Altona, um bairro que ela conhecia apenas de passagem. As instruções eram específicas. Pegue o U3 até a estação Altona. Caminhe 10 minutos para o norte. Procure o prédio de tijolos vermelhos com a porta verde. Apartamento 2A. Bata 3 vezes. Espere e bata mais 2 vezes. Jean a deixaria entrar. Sandra embarcou no trem às 5h42. O vagão estava quase vazio, exceto por um homem dormindo em 2 assentos e uma jovem em roupa de hospital, olhando fixamente para o celular. Sandra sentou-se perto da janela, observando a cidade passar. Anúncios de escolas de idiomas e seguradoras se misturavam. Ela pensou em sua filha, Lena, dormindo em segurança na casa da avó, do outro lado da cidade. Klaus insistiu para que Lena ficasse lá essa semana. Ele disse que era mais fácil, que eles precisavam de espaço para resolver as coisas. Agora Sandra entendia o verdadeiro motivo. Ele não queria que Lena visse no que sua mãe estava prestes a se tornar. O trem chegou a Altona às 5h58. Sandra desceu na plataforma e seguiu as placas de saída. O bairro era tranquilo, uma mistura de prédios residenciais antigos e empreendimentos mais novos surgindo ao longo da orla. Ela caminhou para o norte, conforme as instruções, contando as ruas. Einestrasse, Zweistrasse, Dreistrasse. Os nomes se misturavam. Seu coração batia mais forte a cada quarteirão. Às 6h04, ela encontrou o prédio. Tijolos vermelhos, exatamente como Klaus havia descrito. A porta verde estava arranhada e desbotada, com a tinta descascando perto das dobradiças. Ela ficou parada na calçada por um longo momento, olhando para as janelas do 2º andar. Uma delas brilhava com uma luz amarela suave. Jean estava acordada, esperando. Ela subiu os degraus até a entrada e apertou a campainha do apartamento 2A. O interfone chiou. Sim, a voz de Jean com sotaque mais clara. É a Sandra. A campainha tocou, destrancando a porta. Ela entrou em um corredor estreito que cheirava a madeira velha e produto de limpeza. As escadas para o 2º andar rangeram sob seu peso,
No topo, a porta do apartamento 2A estava ligeiramente aberta. Ela a empurrou para abrir mais e entrou. Jean-Baptiste estava na pequena entrada, vestido com jeans e uma camisa cinza simples. Ele sorriu gentilmente, o tipo de sorriso que tem o objetivo de deixar alguém à vontade. Não funcionou. O estômago de Sandra se contorceu ainda mais. "Obrigado por vir", disse ele, fechando a porta atrás dela. "Por favor, sente-se. Quer um café?" Sandra assentiu, sem confiar em sua voz. Ela se dirigiu à pequena sala de estar e sentou-se na ponta do sofá. O apartamento estava arrumado, mas espartano, com poucos móveis. Uma única fotografia estava sobre a mesinha lateral, mostrando uma mulher e duas crianças. A família de Jean, ela imaginou, as pessoas que ele havia deixado para trás. Jean trouxe café em canecas de cerâmica lascadas. Ele se sentou à sua frente, mantendo distância, como se compreendesse o quão frágil era aquele momento. Por vários minutos, nenhum dos dois falou. O silêncio se prolongou, preenchido apenas pelo barulho do trânsito lá fora e pelo barulho distante da rotina matinal de um vizinho. Finalmente, Jean quebrou o silêncio. "Sei que isso é difícil para você." Klaus explicou sua situação. "Quero que saiba que não estou levando isso na brincadeira." Sandra olhou para ele, procurando crueldade ou zombaria em seu rosto. Ela não encontrou nada disso. Apenas uma sinceridade estranha e triste que a fez se sentir ainda pior. "Então por quê?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Por que pedir isso?" Jean colocou a caneca cuidadosamente sobre a mesa, ponderando suas palavras. "Porque estou cansado de estar sozinho, porque neste país eu sou invisível. As pessoas olham através de mim. Eu existo para servir, para trabalhar, para ficar quieto. Por uma manhã, eu queria sentir que alguém me via, que eu era importante." Sandra queria dizer a ele que entendia a solidão, que ela também se sentia invisível em seu próprio casamento, reduzida a um objeto que Klaus podia trocar quando lhe convinha. Mas ela não disse nada. Entender não mudaria o que estava prestes a acontecer. Jean se levantou e estendeu a mão. "Venha", disse ele gentilmente. "Não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser." Sandra pegou sua mão e o seguiu até o quarto. Atrás deles, a porta do apartamento permaneceu destrancada. Nenhum dos dois percebeu. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo matinal, sem saber que, em um pequeno apartamento em Altona, uma transação estava ocorrendo que logo se transformaria em algo muito mais sombrio. Às 6h30 da manhã, Sandra Müller enviou sua última mensagem de texto. Era para Klaus. 3 palavras. "Estou aqui." Ele respondeu imediatamente. "Ótimo. Fique o tempo que ele precisar." Então, silêncio. Ao anoitecer, Sandra estaria morta e Hamburgo teria mais um caso não resolvido para adicionar à sua crescente lista de mulheres mortas por homens em quem confiavam. O quarto era menor do que Sandra esperava. Uma cama de casal dominava o espaço, cuidadosamente arrumada com lençóis brancos simples. Uma única janela dava para a rua abaixo, com as cortinas meio fechadas, filtrando a luz da manhã em faixas pálidas pelo chão. O quarto tinha um leve cheiro de colônia e algo mais, algo que Sandra não conseguia identificar. Solidão, talvez. O cheiro particular de um espaço habitado por alguém tentando fazer com que um lugar temporário parecesse um lar e falhando. Jean-Baptiste estava perto da cômoda. Sua postura incerta, apesar de sua compostura anterior. Sandra permaneceu na porta, com a mochila ainda no ombro, o corpo rígido de tensão. Ela havia imaginado esse momento dezenas de vezes, desde que Klaus lhe contou o que esperava. Em sua mente, seria algo rápido e mecânico, algo para suportar e esquecer. Mas agora, parada naquele quarto silencioso com aquele homem silencioso, ela percebeu que nada disso seria simples. "Você não precisa ter medo de mim", disse Jean suavemente. "Não vou machucar você." Sandra queria acreditar nele.
Mas a confiança havia se tornado um luxo que ela não podia mais se permitir. Klaus também havia prometido que não a machucaria quando começaram a namorar. Essa promessa durou exatamente o tempo que levou para ele se sentir seguro com a dependência dela. A primeira vez que ele a bateu foi 3 meses após o casamento. A segunda vez foi mais fácil para ele. Na 10ª vez já era rotina. Ela colocou a mochila na cadeira perto da janela e virou-se para encarar Jean diretamente. Se isso ia acontecer, ela precisava controlar o pouco que podia. Ela precisava que fosse nos seus termos, mesmo que esses termos fossem ditados por circunstâncias além do seu controle. Klaus disse 2 horas, afirmou ela com a voz mais firme do que se sentia. Depois disso eu vou embora. Jean assentiu lentamente. 2 horas. Sim, foi o que combinamos. Ele se moveu para a cama e sentou-se na beirada, com as mãos cruzadas no colo. De repente, ele parecia vulnerável, aquele homem alto em seu próprio apartamento, esperando por uma mulher que não queria estar ali. Sandra se perguntou como seria o desespero por dentro. Se Jean se sentia tão preso quanto ela. Se a solidão dele era seu próprio tipo de gaiola. Posso te perguntar uma coisa? A voz de Jean interrompeu seus pensamentos. Sandra deu de ombros. Se você quiser. Você me odeia? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava muitas coisas naquela manhã, mas não honestidade, não vulnerabilidade. Ela pensou em mentir, mas o cansaço a tornou imprudente. Não te conheço o suficiente para te odiar, ela respondeu, mas odeio o que você representa. Odeio que meu marido me valorize tão pouco a ponto de me trocar por favores. Odeio que você aceite essa troca. Odeio estar aqui. Jean absorveu isso sem vacilar. Eu entendo. Se ajudar, eu também odeio isso. Mas nós dois estamos aqui porque não temos opções melhores. Essa é a verdade, certo? Sandra queria discutir, mas não podia. Ele estava certo. Ambos estavam presos em sistemas maiores do que eles mesmos, sistemas construídos sobre desespero e exploração, onde as pessoas se tornavam moeda de troca e a dignidade se tornava negociável. Klaus precisava das conexões de Jean. Jean precisava da disposição de Klaus em oferecer o que Jean não poderia obter pelos meios normais. E Sandra, ela era simplesmente o pagamento. A mercadoria trocada entre 2 homens tentando sobreviver em um mundo que não lhes oferecia nenhuma graça. Ela se moveu para a cama e sentou-se ao lado dele, mantendo distância, mas não mais separada. Se eles fossem fazer isso, ela não se acovardaria. Ela não daria a Klaus a satisfação de sua completa submissão. Fale-me sobre eles, disse ela, apontando para a fotografia que tinha visto na sala de estar. Sua família. A expressão de Jean suavizou-se. Minha esposa, Marie, minha filha Anaís, ela tem 7 anos. Meu filho Pierre, ele tem 4 anos. Eles ainda estão em Porto Príncipe. Eu envio dinheiro todos os meses. Estou tentando trazê-los para cá, mas a burocracia, os requisitos, é impossível sem ajuda. E Klaus prometeu ajudá-lo com isso? Ele disse que conhece pessoas no escritório de imigração, pessoas que podem agilizar os pedidos, mas tudo aqui exige pagamento, dinheiro que eu não tenho. Então fizemos nosso acordo. Sandra sentiu um riso amargo subir pela garganta, mas engoliu-o. Você sente saudades deles? Todos os dias, todas as horas. Você tem filhos? Uma filha, Lena. Ela tem 5 anos. Onde ela está agora? Com minha mãe. Klaus achou melhor que ela não ficasse em casa esta semana. Jean assentiu lentamente, compreendendo sem necessidade de mais explicações. Ambos eram pais. Ambos estavam fazendo coisas que odiavam para proteger ou sustentar filhos que nunca saberiam o custo disso. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Menos hostil, mais resignado,
Duas pessoas sentadas lado a lado em uma situação que nenhuma delas queria, ambas cansadas demais para lutar contra a corrente que as puxava para baixo. Jean estendeu a mão lentamente, dando tempo para Sandra se afastar. Quando ela não o fez, ele pegou sua mão. Sua palma era quente e áspera, com calos. Mãos trabalhadoras, mãos honestas. Ela se perguntou o que aquelas mãos haviam construído, o que haviam criado antes de aprenderem a pegar o que era oferecido em salas como esta. Preciso que você entenda uma coisa, disse Jean baixinho. Não sou um monstro. Não acredito que seja. Mas esta cidade acaba transformando todos nós em monstros. Ela pega o que éramos e substitui pelo que precisamos nos tornar para sobreviver. Sandra apertou sua mão uma vez, um reconhecimento, se não exatamente perdão. Entendo isso melhor do que você imagina. O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma gentileza que Sandra não experimentava há anos. Jean não exigiu nem tomou. Ele pediu e, quando ela hesitou, ele esperou. Não havia violência em seu toque, nem crueldade em suas palavras. Era, à sua maneira terrível, a intimidade mais respeitosa que ela conhecera em seu casamento. O que, de alguma forma, tornava tudo ainda pior. Porque isso a lembrava de que a ternura ainda existia no mundo, mas não na casa para onde ela voltava todas as noites. Depois, eles se deitaram separados em lados opostos da cama, ambos olhando para o teto. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 7h43 da manhã. Restavam 51 minutos do tempo que haviam combinado. Sandra se sentia vazia, não pelo que acabara de acontecer, mas pelo peso de todas as escolhas que a levaram até ali. Cada concessão, cada momento em que engoliu sua voz, cada vez que ficou quando deveria ter ido embora. Você quer ir embora agora? Perguntou Jean. Você não precisa ficar até o fim. Sandra pensou nisso. Ela poderia ir embora. Poderia sair daquele apartamento e nunca mais voltar. Mas e depois? Klaus ficaria furioso. O favor ficaria incompleto. Jean retiraria sua ajuda. O ciclo continuaria, talvez com consequências piores. Eu vou ficar, disse ela. Nós tínhamos um acordo. Jean virou a cabeça para olhá-la. Você é mais forte do que pensa. Eu vejo isso em você. A força não importa se você não pode usá-la. Talvez você esteja esperando o momento certo. Talvez todos nós estejamos. Eles passaram o tempo restante conversando. Coisas pequenas, coisas sem importância. Jean contou a ela sobre Port-au-Prince, os mercados perto da casa onde cresceu, a música que enchia as ruas durante a temporada de festivais. Sandra contou a ele sobre o amor de Lena pelo desenho, a maneira como sua filha podia passar horas criando mundos fantásticos, elaborados com lápis de cor. Eles conversaram como duas pessoas que poderiam ter sido amigas em circunstâncias diferentes, se suas vidas não tivessem sido moldadas pelo desespero e pelo compromisso. Às 8h30, Sandra reuniu seus pertences. Jean a acompanhou até a porta, com uma expressão indecifrável. Klaus vai pedir para você voltar? Ele perguntou. Não sei. Você gostaria que eu voltasse? Jean fez uma pausa, pensando. Não quero isso para você, mas se a escolha é entre isso e algo pior, então sim, pelo menos aqui você está segura. Segurança. A palavra tinha um gosto estranho na boca de Sandra. Ela não estava segura. Não estava segura há anos. A segurança era uma ilusão vendida a pessoas que ainda acreditavam que o mundo funcionava com base na justiça e na equidade. Ela saiu do apartamento sem se despedir. A manhã tinha avançado enquanto ela estava lá dentro. As ruas estavam mais movimentadas agora, com pessoas indo para o trabalho e crianças indo para a escola. A vida normal continuava ao seu redor enquanto ela carregava o peso do que acabara de fazer. Ela se sentia marcada de alguma forma, como se todas as pessoas que passavam por ela pudessem ver através de suas roupas a transação escrita em sua pele. Ela enviou uma mensagem para Klaus da plataforma do metrô. Está feito.
Estou voltando para casa. A resposta dele chegou 30 segundos depois. Ótimo, Jean ligou. Ele está satisfeito. Ele vai nos ajudar agora. Viu? Eu disse que daria tudo certo. Sandra ficou olhando para a mensagem até sua visão ficar embaçada. Tudo bem. Como se tudo isso estivesse bem. Como se ela não tivesse acabado de vender uma parte de si mesma para resolver os problemas que Klaus criou. Como se seu corpo e sua dignidade fossem simplesmente ferramentas que ele poderia usar sempre que necessário. Ela embarcou no trem de volta para Friedrich-Ebert-Straße, seu reflexo fantasmagórico na janela escura. Ela estava igual àquela manhã. O mesmo rosto, as mesmas roupas, os mesmos olhos cansados. Mas algo fundamental havia mudado. Uma linha havia sido cruzada. E uma vez que você cruza certas linhas, não há como voltar atrás. Ela ainda não sabia, mas nunca chegaria em casa. Porque Klaus havia feito acordos adicionais, acordos dos quais Sandra nada sabia. Favores dentro de favores, dívidas sobrepostas a dívidas. E Jean-Baptiste, apesar de toda a sua gentileza e sincera tristeza, não era o único homem a quem Klaus a havia vendido. Ao meio-dia, Sandra Müller estaria morta, e a investigação que se seguiu revelaria uma rede de exploração muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Sandra chegou ao apartamento às 9h17. O prédio estava exatamente como ela o havia deixado 3 horas antes, mas tudo parecia diferente. As escadas pareciam mais íngremes, o corredor mais escuro. Ela ficou parada do lado de fora da porta por 1 minuto inteiro antes de inserir a chave, preparando-se para qualquer versão de Klaus que a esperasse do outro lado. Ele estava sentado à mesa da cozinha quando ela entrou, com o laptop aberto e o telefone virado para baixo, ao lado da caneca de café. Ele olhou brevemente para cima, com uma expressão neutra, avaliando. Sandra colocou a mochila no chão e se dirigiu à pia, precisando fazer algo com as mãos. Como foi? Perguntou Klaus em tom casual, como se estivesse perguntando sobre uma ida ao supermercado. Foi. Sandra abriu a torneira e encheu um copo com água que não queria. Jean disse que iria ajudá-la agora. Então estamos quites, certo? Isso não vai acontecer de novo. Klaus recostou-se na cadeira, com os braços cruzados. Isso depende. O estômago de Sandra deu um nó. Depende do quê? Depende se Jean cumprirá suas promessas. Depende se as conexões dele realmente funcionam. Essas coisas levam tempo, Sandra. Você sabe disso. Você disse uma vez. Você disse que se eu fizesse isso uma vez seria o suficiente. Eu disse que ajudaria e ajudou, mas há outras dívidas, outras pessoas a quem devo. Você acha que Jean é o único que pode fazer nossos problemas desaparecerem? Sandra colocou o copo com tanta força que a água espirrou pela borda. Não, não vou fazer isso de novo. Encontre outra maneira. Klaus levantou-se lentamente, com movimentos deliberados. Atravessou a pequena cozinha em 3 passos e ficou perto o suficiente para que Sandra pudesse sentir o cheiro do café em seu hálito. Quando falou, sua voz era baixa e controlada, o que era sempre pior do que quando gritava. Você não decide o que vai ou não fazer. Não enquanto morar no meu apartamento. Não enquanto eu te alimentar e te dar um teto. Não enquanto sua filha depender do dinheiro que eu forneço. Você mal fornece mais nada. Estamos nos afogando por causa dos seus erros, Klaus. Suas dívidas, suas decisões ruins. A mão dele se moveu tão rápido que ela mal percebeu antes que a palma dele atingisse sua bochecha. O tapa não foi forte o suficiente para derrubá-la, mas forte o suficiente para fazer seus olhos lacrimejarem. Ela tocou o rosto, sentindo o calor se espalhar pela pele. Cuidado com o que você diz, disse Klaus baixinho. Estou tentando consertar isso, mas preciso que você coopere, só mais uma vez. Depois disso, estaremos quites. Prometo. Sandra queria rir da absurdidade das promessas dele. Elas não significavam nada.
nunca significaram nada. Mas discutir só pioraria as coisas, e ela estava cansada demais para brigar. Quem? Perguntou ela com voz monótona. Alguém que Jean me apresentou. Outro haitiano. O nome dele é Marcel. Ele tem dinheiro, conexões do transporte marítimo. Ele pode movimentar produtos sem problemas alfandegários. Esse tipo de acesso é valioso, Sandra. Se eu conseguir a ajuda dele, podemos começar do zero. Do zero mesmo. E o que Marcel quer? Klaus deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. A mesma coisa que Jean queria. Algumas horas do seu tempo. Só isso. Sandra sentiu a bile subir pela garganta. Quando? Hoje. Esta tarde. Ele está esperando você às 2 horas. Hoje? Klaus, acabei de voltar da casa do Jean. Não posso simplesmente... Você pode e vai. Sua voz endureceu. Marcel vai embora de Hamburgo amanhã. Esta é nossa única chance. Não estrague tudo por causa do seu drama. Sandra olhou para ele, procurando qualquer traço do homem que ela amava. Qualquer lampejo de remorso ou humanidade. Ela não encontrou nada, apenas cálculo frio e arrogância. Ela não era mais sua esposa. Ela era um inventário, um recurso a ser usado quando necessário. Onde? Ela perguntou derrotada. Wilhelmsburg, área industrial perto das docas. Vou te enviar o endereço por mensagem. Pegue o S-Bahn, é mais rápido. E Sandra? Ele segurou seu queixo, forçando-a a olhar nos olhos dele. Não me envergonhe. Marcel não é tão paciente quanto Jean. Seja esperta. Ele a soltou e voltou para o laptop, como se a conversa tivesse terminado. Sandra ficou paralisada, com a bochecha ainda ardendo, a mente correndo por todas as possibilidades. Ela poderia recusar, poderia sair dali naquele momento, pegar Lena na casa da mãe e desaparecer. Mas para onde iriam? Ela não tinha dinheiro, nem emprego, nem família disposta a acolhê-las por muito tempo. Klaus a isolou sistematicamente ao longo dos anos, cortando suas amizades, desencorajando-a a procurar emprego, tornando-a dependente dele para tudo. Ela estava presa, completamente e totalmente presa. Às 13h30, Sandra saiu do apartamento novamente. Klaus não tirou os olhos da tela. Ela pegou o S-Bahn em direção ao sul, para Wilhelmsburg, observando a cidade se transformar de bairros residenciais em uma área industrial. Armazéns e contêineres substituíram os prédios de apartamentos. A área parecia desolada, propositalmente afastada das partes de Hamburgo que os turistas viam. O endereço que Klaus enviou a levou a um prédio cinza encravado entre duas estruturas maiores. Não havia nenhuma placa indicando o local. Uma única porta de metal dava para a rua, amassada e enferrujada nas bordas. Sandra verificou o endereço 3 vezes, certa de que havia um erro. Aquilo não parecia um lugar onde pessoas moravam. Parecia um lugar onde coisas eram armazenadas e esquecidas. Ela bateu. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente com mais força. A porta se abriu abruptamente e um homem preencheu a moldura. Ele era mais baixo que Jean, mas mais largo, com ombros largos e mãos que pareciam capazes de causar sérios danos. Seu rosto era impassível, seus olhos frios. Sandra, seu sotaque era mais forte que o de Jean, seu alemão mais rude. Ela assentiu, com a voz presa na garganta. Marcel deu um passo para o lado, gesticulando para que ela entrasse. O interior era pior do que o exterior. Uma única sala grande dominada por caixotes empilhados e prateleiras industriais. Um espaço improvisado ocupava um canto, com um colchão no chão, uma placa de aquecimento e uma mesa dobrável com 2 cadeiras. O cheiro de diesel e ferrugem pairava no ar. Klaus disse que você viria, disse Marcel, fechando a porta atrás dela. Ela ouviu o clique da fechadura. Ele disse que você era cooperativa. Sandra se forçou a respirar calmamente. Ele disse 2 horas, como com Jean. Marcel sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Jean é brando. Tem sentimentos demais. Eu não sou como Jean. Vamos levar o tempo que precisarmos.
O medo invadiu o peito de Sandra. Aquilo estava errado. Tudo aquilo estava errado. O apartamento de Jean era estranho, mas seguro. Este lugar parecia perigoso, isolado, sem vizinhos para ouvir nada, sem janelas voltadas para a rua, apenas paredes de concreto e portas trancadas. Eu devo ir, disse Sandra, recuando em direção à porta. Eu cometi um erro. Klaus deveria ter falado com você primeiro. Marcel se moveu rapidamente, bloqueando seu caminho. Klaus falou bastante comigo. Ele me disse que você valia o favor. Não faça dele um mentiroso. Sua mão agarrou o pulso dela. Sandra tentou se soltar, mas o aperto dele era de ferro. O pânico tomou conta dela. Ela havia suportado a violência de Klaus por anos, aprendido a antecipá-la, a minimizá-la. Mas isso era diferente. Marcel era um estranho. Ela não conhecia os limites dele. Não sabia do que ele era capaz. Por favor, ela sussurrou. Por favor, eu tenho uma filha. Preciso ir para casa, para minha filha. Você irá para casa quando eu disser que pode ir para casa. Ele a puxou para dentro do armazém, afastando-a da porta em direção à área improvisada de estar. A mente de Sandra corria. Ela precisava pensar. Precisava encontrar uma saída. Mas seu corpo parecia desconectado de seus pensamentos, movendo-se pelo espaço sem sua permissão, arrastado por uma força que ela não podia resistir. Ela não sabia que, em 3 horas, Klaus receberia uma ligação que mudaria tudo. Ela não sabia que Marcel não tinha intenção de cumprir seu acordo. Ela não sabia que aquela tarde seria a sua última. Tudo o que ela sabia era que havia cometido um erro terrível ao confiar que Klaus a protegeria. E agora, trancada em um armazém em Wilhelmsburg, com um homem cujos olhos não demonstravam piedade, Sandra Müller compreendeu que algumas armadilhas não têm escapatória. Marcel arrastou Sandra em direção ao colchão no canto. Ela se contorceu contra o aperto dele, seu instinto de sobrevivência finalmente superando a paralisia do medo. Sua mão livre agarrou o braço dele, as unhas cravando-se na pele, deixando finas linhas de sangue. Ele mal se moveu. Pare de lutar, disse ele secamente. Você só está tornando isso mais difícil. Sandra abriu a boca para gritar, mas a outra mão dele cobriu seu rosto, impedindo-a de emitir qualquer som. Ele a empurrou para trás, jogando-a sobre o colchão. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Antes que ela pudesse se recuperar, o peso dele a imobilizou, com o joelho pressionando seu peito, impossibilitando-a de respirar normalmente. Klaus me disse que você era obediente, disse Marcel, com voz tranquila, apesar da violência de suas ações. Ele disse que você sabia como se comportar. Ele estava mentindo. Sandra não conseguiu responder com a mão dele, cobrindo sua boca. Ela balançou a cabeça freneticamente, lágrimas escorrendo pelas têmporas e caindo em seus cabelos. Marcel a estudou por um longo momento, então lentamente removeu a mão. Por favor, Sandra ofegou. Por favor, farei tudo o que você quiser. Só me deixe respirar. Por favor. Marcel aliviou um pouco o peso, mas não se afastou. Assim está melhor. Viu? Podemos ser civilizados sobre isso. Não havia nada de civilizado no que aconteceu a seguir. Marcel tomou o que queria sem negociação, sem a gentileza que Jean havia demonstrado, sem qualquer pretensão de acordo mútuo. Não foi uma troca. Foi um ataque. Sandra desapareceu dentro de si mesma, sua mente se separando do corpo, flutuando em algum lugar acima do colchão, onde ela não precisava sentir, pensar ou existir. Quando tudo acabou, Marcel levantou-se e ajeitou as roupas como se nada de significativo tivesse acontecido. Sandra permaneceu imóvel, olhando para o teto com o corpo dolorido e a mente em branco. Ela ouviu água correndo em algum lugar. Marcel lavando as mãos em uma pia do outro lado da sala. Sons normais, sons domésticos, como se fosse apenas mais uma tarde comum. Você pode ir agora,
disse Marcel. Klaus vai me ligar amanhã. Vamos discutir se isso foi suficiente. Sandra sentou-se lentamente, cada movimento doloroso. Ela alcançou sua mochila, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as alças. Marcel a observava com interesse distante, da mesma forma que alguém observaria um inseto lutando deitado de costas. Diga a Klaus que sua esposa é muito complacente, acrescentou Marcel. Ele deve se orgulhar. Algo dentro de Sandra se quebrou. A dormência que a protegia se rompeu e a raiva tomou conta dela. Ela se levantou, segurando a mochila, e pela primeira vez em anos falou sem medo das consequências. Você é um monstro, disse ela, com a voz rouca, mas firme. Vocês dois, Klaus e você. Vocês são monstros e espero que sofram pelo que fizeram. A expressão de Marcel não mudou. Todos sofrem, Sandra. A única questão é quem sofre mais. Hoje foi você. Amanhã será outra pessoa. É assim que o mundo funciona. Sandra se virou para a porta, desesperada para fugir antes que sua coragem acabasse. Mas quando ela alcançou a maçaneta, Marcel falou novamente. Mais uma coisa. Klaus deve dinheiro a outras pessoas. Não só a mim. Ele te contou isso? Sandra congelou com a mão na maçaneta. Do que você está falando? Há um russo, Dmitri. Klaus pediu dinheiro emprestado a ele há 6 meses, juros altos. Klaus não pagou. Dmitri não é um homem paciente. Por que você está me contando isso? Marcel deu de ombros. Porque Klaus é um covarde. Ele vai usar você para pagar essa dívida também. E Dmitri não é como eu. Ele não deixa as pessoas irem embora quando termina com elas. Você deve saber o que está por vir. Sandra sentiu sua esperança restante se dissolver. Então o que eu faço? Você foge. Hoje à noite, pegue sua filha e desapareça. É sua única chance. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Então suponho que você já esteja morta. Só não sabe disso ainda. Marcel destrancou a porta e a abriu. A luz da tarde inundou o armazém escuro, dolorosamente brilhante, após horas na escuridão. Sandra saiu cambaleando, respirando ar fresco, com a visão embaçada. Ela ouviu a porta bater atrás dela, a fechadura clicando de volta no lugar. Ela andou às cegas por vários quarteirões antes que suas pernas cedessem. Ela desabou contra uma parede de concreto perto de uma doca de carga, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Os trabalhadores passavam sem parar, acostumados a ver pessoas quebradas nesta parte da cidade. Ela era invisível. Apenas mais uma vítima de um sistema que esmagava as pessoas e continuava a avançar. Sandra pegou no seu telefone. A sua mãe tinha ligado 2 vezes. Lena queria falar com ela. Sandra olhou para as notificações de chamadas perdidas, incapaz de pressionar o botão que a ligaria à voz da sua filha. O que diria ela? Como poderia explicar onde tinha estado, o que tinha feito? Em vez disso, ligou para Klaus. Ele atendeu ao 3º toque. Está feito, disse ela antes que ele pudesse falar. O seu favor está feito, mas não vou fazer isto novamente. Nunca mais, entende? Houve uma pausa. Marcel já me ligou. Disse que você era difícil. Difícil? Ele me atacou, Klaus. O que Jean fez foi uma coisa. Mas Marcel conseguiu o que precisava. Isso é tudo o que importa. E sim, Sandra, você fará isso novamente se necessário. Dmitri ainda precisa ser tratado. Não, eu não farei. Estou indo embora. Vou levar Lena e vou embora. Klaus riu, um som frio e sem humor. Com que dinheiro? Você não tem nada. Você não é nada sem mim. Para onde exatamente você acha que vai? Para qualquer lugar. Qualquer lugar é melhor do que isso. Então vá, mas você não vai levar Lena. Ela fica comigo. O sangue de Sandra gelou. Você não pode mantê-la longe de mim. Ela é minha filha. E você é uma mãe inadequada, uma mulher que se prostitui para pagar as dívidas do marido. Você acha que algum tribunal lhe dará a custódia quando souberem o que você tem feito? Sandra sentiu o mundo virar. Ele estava certo. Ele a havia prendido completamente.
Se ela fosse embora, perderia Lena. Se ficasse, perderia a si mesma. Não havia como vencer. Nunca houve como vencer. Eu te odeio, ela sussurrou. Eu sei, respondeu Klaus. Venha para casa. Conversaremos sobre Dmitri amanhã. A linha caiu. Sandra sentou-se contra a parede enquanto a tarde se transformava em noite, observando o céu passar de azul para laranja e depois para preto. Os trabalhadores terminavam seus turnos e iam para casa. Caminhões passavam ruidosamente. A cidade continuava seu ritmo indiferente. Em algum momento, Sandra se levantou. Ela começou a andar, mas não em direção à sua casa, nem em direção à casa de sua mãe. Ela caminhou em direção à água, em direção ao porto industrial, onde os navios iam e vinham, transportando cargas para lugares que ela nunca veria. Ela pensou em desaparecer, em entrar na água escura e deixar que ela a levasse para algum lugar onde Klaus nunca pudesse segui-la. Mas ela pensou em Lena, no riso de sua filha, na mãozinha dela se estendendo para segurar a de Sandra, nos desenhos que Lena fazia, sempre mostrando as duas juntas, sorrindo sob um sol amarelo brilhante. Sandra não podia deixar sua filha sozinha com Klaus. O que quer que acontecesse a seguir, ela tinha que sobreviver. Por Lena. Apenas por Lena. Ela se afastou da água e começou a longa caminhada de volta. Ela não sabia que Klaus já havia feito acordos com Dmitri, que amanhã de manhã ela receberia um endereço em Harburg, que desta vez não haveria o gentil Jan, nem o previsível Marcel. Desta vez, ela não voltaria para casa. Sandra voltou para o apartamento perto da meia-noite. Klaus já estava dormindo, ou fingindo estar. Ela se moveu pelos quartos escuros, como um fantasma, tomando banho até a água esfriar, esfregando a pele até ficar em carne viva, tentando lavar o que não podia ser lavado. Ela não dormiu. Sentou-se perto da janela, observando a rua vazia, esperando pela manhã, temendo o que ela traria. Klaus a encontrou ali ao amanhecer. Ele colocou uma xícara de café ao lado dela sem dizer nada, um pequeno gesto que poderia ter parecido gentil em outra vida. Mas Sandra sabia a verdade. Isso era uma preparação. Ele precisava que ela estivesse funcional para o que viria a seguir. Dmitri quer te encontrar hoje, Klaus disse finalmente, às 10 horas, no distrito industrial de Harburg. Sandra não olhou para ele. E se eu recusar? Então, Dmitri virá aqui. Ele cobra o que eu devo de outras maneiras. Maneiras que envolvem ossos quebrados e apartamentos incendiados. É isso que você quer? O que eu quero não importa. Nunca importou. Klaus se agachou ao lado da cadeira dela, forçando o contato visual. Depois disso, estamos quites. Dmitri é o último. Eu prometo, Sandra. Depois de hoje, isso acaba. Ela encontrou o olhar dele e percebeu a mentira imediatamente. Sempre haveria outra dívida, outro favor, outro homem esperando. Isso nunca acabaria enquanto ela ficasse. Mas ir embora significava perder Lena, e isso era impossível. Que tipo de homem é Dmitri? Ela perguntou baixinho. Klaus hesitou. Ele é direto. Faça o que ele pede e isso acabará rapidamente. Não foi isso que eu perguntei. Ele não é como Jean, admitiu Klaus. Mas Marcel exagerou. Dmitri só quer o valor do seu dinheiro. Sandra riu amargamente. O valor do seu dinheiro. É isso que eu sou agora, moeda corrente. Klaus levantou-se, desconfortável com a franqueza dela. O endereço está na mesa, não se atrase. E Sandra, pegue um táxi. Não use transporte público. Dmitri valoriza a discrição. Às 9h30, Sandra estava do lado de fora do prédio esperando o táxi. Ela se vestira com cuidado, escolhendo roupas que cobrissem o máximo possível, como se o tecido pudesse protegê-la do que estava por vir. Desta vez, sua mochila estava vazia. Sem roupas extras, sem produtos de higiene pessoal. Apenas seu celular e sua carteira. Em algum lugar de sua mente, uma decisão se cristalizou. Esta seria a última vez. De uma forma ou de outra, depois de hoje,
Ela não faria isso novamente. O distrito industrial de Harburg parecia o primo mais feio de Wilhelmsburg. Armazéns abandonados se aglomeravam perto dos trilhos da ferrovia, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafite. O motorista do táxi lançou-lhe um olhar preocupado quando ela pediu para ele parar. Tem certeza de que este é o endereço certo, senhorita? Sandra assentiu. Tenho certeza. Ela pagou e saiu. O táxi partiu rapidamente, deixando-a sozinha na rua deserta. O prédio que Dmitri havia indicado ficava no final de uma rua sem saída. Uma estrutura de 3 andares que talvez já tivesse sido uma fábrica. Agora era apenas mais uma casca vazia, onde coisas ruins aconteciam longe de testemunhas. Ela encontrou a entrada e subiu as escadas até o 2º andar. Uma porta de metal estava aberta, revelando uma grande sala vazia, com piso de concreto e vigas expostas no teto. No centro, um homem estava sentado em uma cadeira dobrável, fumando um cigarro. Dmitri. Ele era mais velho que Marcel, talvez na casa dos 50, com fios grisalhos no cabelo e rugas profundas ao redor da boca. Ele a observou se aproximar com olhos calculistas. Esposa de Klaus, disse ele em alemão com sotaque forte. Você está atrasada. O trânsito. Não me importo com o trânsito. Feche a porta. Sandra obedeceu, com as mãos trêmulas. O bater da porta ecoou pelo espaço vazio. Dmitri levantou-se lentamente, esmagando o cigarro com o calcanhar. Ele deu uma volta ao redor dela, avaliando-a, e então parou bem na frente dela. Klaus me deve 15.000 euros, mais juros. Isso dá 22.000 agora. Você entende essa dívida? Sim. Ótimo. Então você entende que hoje não vai saldar a dívida. Hoje é o pagamento da prestação. Klaus ainda vai me dever, mas talvez eu lhe dê mais tempo se você cooperar. O estômago de Sandra revirou. Ele disse que hoje isso acabaria. Dmitri sorriu sem humor. Klaus diz muitas coisas. A maioria são mentiras. Você sabe disso, não é? Antes que Sandra pudesse responder, Dmitri agarrou seu braço e a puxou em direção a uma porta no fundo da sala. Ela tentou resistir, mas ele era mais forte, seu aperto deixando marcas. Ele a empurrou pela porta para uma sala menor, mais escura, com apenas uma pequena janela perto do teto. Por favor, implorou Sandra, por favor, eu fiz tudo o que Klaus pediu. Apenas me deixe ir, eu desaparecerei, você nunca mais me verá. Isso é verdade, disse Dmitri baixinho, eu nunca mais a verei. Algo em seu tom fez o sangue de Sandra gelar. Isso era diferente de Jean, diferente até mesmo de Marcel. Não se tratava de uma transação ou favor. Era algo completamente diferente, algo definitivo. Dmitri se aproximou dela e Sandra recuou contra a parede, sua mente gritando para fugir, mas seu corpo paralisado. Ela pensou em Lena, no rosto de sua filha, em sua risada, nos desenhos que ela fazia. Sinto muito, querida, Sandra sussurrou para o ar vazio. A mamãe sente muito. O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma velocidade terrível. As mãos de Dmitri em volta de sua garganta. Sua luta desesperada. O mundo escurecendo nas bordas. Então, nada. Quando o telefone de Klaus tocou às 15h47, ele estava assistindo televisão, com uma cerveja na mão. A voz do outro lado da linha era fria e objetiva. Sua dívida será paga de outra forma agora. Sua esposa não voltará para casa. Se você quiser evitar se juntar a ela, saia de Hamburgo hoje à noite. Não entre em contato com a polícia. Não faça perguntas. Desapareça. Entendido? A linha caiu antes que Klaus pudesse responder. Às 18h15, os bombeiros foram chamados para um veículo em chamas em uma área remota perto do porto. Dentro, eles encontraram restos humanos, queimados até ficarem irreconhecíveis. Mulher. O fogo havia sido ateado deliberadamente, com acelerador usado para garantir a destruição completa. Os investigadores levaram 3 dias
para identificar o corpo através dos registros dentários. Nessa altura, Klaus Müller já havia desaparecido. E a mãe de Sandra ficou encarregada de explicar a uma menina de 5 anos por que sua mãe nunca mais voltaria para casa. A detetive Maria Hoffmann estava ao lado do veículo queimado, observando a equipe forense trabalhar à luz da manhã. 23 anos na polícia de Hamburgo lhe mostraram muitos horrores, mas algo neste caso parecia particularmente cruel. Os padrões do acelerador sugeriam que o incêndio havia sido provocado deliberadamente, com o objetivo de destruir provas e identidades. Alguém queria que essa mulher fosse apagada. Os registros dentários chegaram em 10 de setembro. Sandra Müller, 29 anos, mãe de uma criança, residente na Friedrich-Ebert-Straße, dada como desaparecida por sua mãe 48 horas antes, quando não foi buscar a filha, como prometido. A mãe, Frau Schneider, forneceu um depoimento detalhado. Sandra vinha agindo de forma estranha há semanas, retraída, assustada. Ela mencionou as dívidas do marido, mas se recusou a dar mais detalhes. Quando os detetives chegaram ao apartamento dos Müller, encontraram-no abandonado. Klaus tinha saído às pressas, com as roupas ainda nos armários e a louça suja na pia. Seu laptop tinha sumido e seu telefone estava desconectado. Vizinhos relataram tê-lo visto sair na noite de 7 de setembro, carregando uma única mala. Ele não era visto desde então. Hoffmann entrevistou Frau Schneider em seu pequeno apartamento em Altona. A pequena Lena estava sentada na sala ao lado, colorindo em silêncio, sem saber que a investigação que acontecia, além de sua visão, era sobre o assassinato de sua mãe. As mãos da avó tremiam enquanto ela servia chá, sua voz falhando repetidamente. Ela queria deixá-lo, disse Frau Schneider. Ela me contou há meses. Mas Klaus controlava tudo: o dinheiro, o apartamento, o acesso a Lena. Sandra se sentia presa. Ela mencionou mais alguém? Amigos de Klaus? Pessoas a quem ele devia dinheiro? Frau Schneider hesitou. Ela disse algo uma vez, sobre homens que Klaus a obrigava a conhecer, homens estrangeiros. Eu não entendi o que ela quis dizer. Eu deveria ter feito mais perguntas. Eu deveria tê-la protegido. A investigação se expandiu. A equipe de Hoffmann rastreou os associados conhecidos de Klaus, registros financeiros, registros telefônicos. Um padrão surgiu. Klaus Müller acumulou dívidas significativas de jogo ao longo de 18 meses. Ele havia pedido empréstimos de várias fontes, cada uma mais perigosa que a outra. Quando as opções legais se esgotaram, ele recorreu às redes clandestinas de Hamburgo, comunidades que operavam fora dos sistemas oficiais, onde favores substituíam moeda e o desespero gerava exploração. 2 nomes surgiram repetidamente nas comunicações de Klaus: Jean-Baptiste Laurent, um imigrante haitiano que trabalhava com logística de transporte; Marcel Dubois, outro cidadão haitiano com suspeitas de conexões com fraude documental. Ambos foram entrevistados. Ambos negaram contato extensivo com Klaus ou Sandra. Jean-Baptiste cedeu durante seu segundo interrogatório. Ele admitiu que Sandra havia visitado seu apartamento uma vez, por indicação de Klaus. Ele alegou que foi consensual, um acordo mútuo entre adultos. Ele parecia genuinamente perturbado quando informado da morte de Sandra, seu choque parecendo autêntico. Mas ele se recusou a fornecer detalhes sobre outras pessoas da rede de Klaus. O medo o manteve em silêncio. Marcel Dubois foi mais difícil. Ele não tinha endereço fixo, emprego oficial, nem rastros digitais, além de telefones descartáveis que eram desativados após um único uso. Quando a polícia finalmente o localizou em um armazém em Wilhelmsburg, ele estava se preparando para deixar a Alemanha. Seu único comentário foi feito por meio de um advogado. Meu cliente reconhece ter se encontrado com Klaus Müller uma vez para fins comerciais.
Ele nunca conheceu Sandra Müller. Ele tem álibis para todas as datas relevantes. Esse assédio deve cessar. O terceiro nome se mostrou impossível de rastrear. Dmitri. Sem sobrenome, sem endereço, sem identidade confirmada. Vários Dmitris existiam na comunidade russa de Hamburgo, mas nenhum correspondia às descrições das testemunhas ou à linha do tempo. Ele era um fantasma, ou talvez nem mesmo real. Klaus pode tê-lo inventado, usando a ameaça para controlar Sandra. Ou Dmitri era exatamente o que Marcel sugeriu naquele armazém, o credor final que apagava os problemas permanentemente. Em outubro, a investigação estagnou. Klaus Müller continuava desaparecido, provavelmente fugido para outro país com identidade falsa. Sem Klaus, os investigadores não podiam provar que a morte de Sandra foi assassinato e não suicídio ou acidente. A autópsia revelou que ela morreu por asfixia antes do início do incêndio, sugerindo crime. Mas sem testemunhas ou provas físicas ligando indivíduos específicos ao crime, os promotores se recusaram a apresentar acusações. O detetive Hoffman preparou o resumo do caso com profunda frustração. Isso não era justiça. Era uma falha burocrática. Sandra Müller havia sido explorada, abusada e assassinada. Seu assassino ou assassinos saíram impunes. Sua filha cresceria sem respostas, sem conclusão, sem a mãe que a amava desesperadamente a ponto de suportar o inferno. No dia 1º de novembro, Frau Schneider organizou uma pequena cerimônia em memória de Sandra. 20 pessoas compareceram, principalmente familiares, e alguns velhos amigos com quem Sandra havia perdido contato durante seu casamento. Eles soltaram balões brancos perto do Auster, cada balão carregando uma mensagem para Sandra. O balão de Lena dizia simplesmente: "Eu te amo, mamãe." Hoffman compareceu fora de serviço, ficando à margem da reunião. Ela observou os balões subirem no céu cinzento de Hamburgo e fez uma promessa a si mesma. Ela não encerraria esse caso, nem oficialmente, nem mentalmente. Em algum lugar, Klaus Müller vivia sob um novo nome, fingindo que seu passado não existia. Em algum lugar, os homens que exploraram Sandra continuavam explorando outras mulheres. Enquanto Hoffman usasse um distintivo, ela ficaria de olho neles. O arquivo do caso permaneceu ativo, mas inativo. Ocasionalmente, chegavam dicas, geralmente sem levar a lugar nenhum. Alguém achou ter visto Klaus em Berlim. Outro relatou ter visto Dmitri em Munique. Nada foi confirmado. Nada que pudesse ser levado adiante. Sandra se tornou mais uma estatística, mais uma mulher morta pelos sistemas que deveriam tê-la protegido. Sua mãe criou Lena sozinha, trabalhando em 2 empregos para proporcionar estabilidade. A menina cresceu sabendo que sua mãe havia morrido, mas sem entender como ou porquê. Frau Schneider decidiu que algumas verdades eram pesadas demais para as crianças carregarem. Talvez um dia, quando Lena fosse mais velha, ela descobrisse toda a história, mas ainda não. Não enquanto ela ainda fosse inocente o suficiente para acreditar que o mundo era fundamentalmente bom. Os anos se passaram, a cidade seguiu em frente, novos crimes exigiram atenção, mas ocasionalmente, em tardes tranquilas, a detetive Hoffman pegava o arquivo de Sandra e o revisava novamente, procurando conexões perdidas, evidências negligenciadas, qualquer coisa que pudesse resolver o caso. Ela nunca encontrou. O assassinato de Sandra Müller continua sem solução. Klaus Müller continua desaparecido. E nas comunidades de imigrantes de Hamburgo, as mulheres continuam conhecendo homens arranjados por seus parceiros, na esperança de sobreviver a transações que às vezes se tornam mortais. O sistema que falhou com Sandra continua falhando com outras pessoas. E a justiça, incompleta e distante, aguarda um acerto de contas que talvez nunca chegue. A história de Sandra não é única, nem mesmo é rara.
É simplesmente uma das muitas tragédias escondidas à vista de todos, enterradas sob a pobreza, o desespero e a crueldade casual de homens que veem as mulheres como mercadorias. Sua voz foi silenciada, mas sua filha vive. E talvez essa seja a única justiça que Sandra sempre quis: sobreviver e garantir que sua filha sobrevivesse depois dela. Mesmo que ela não pudesse,